Bom, também é importante compreender as competências do secretário escolar, que obviamente tem um caráter mais administrativo. A primeira competência do secretário é manter os dados do sistema atualizados. Então é importante que ele alimente sempre com os dados dos alunos que foram matriculados, os alunos que foram transferidos, os alunos que são considerados evadidos, ou qualquer outra situação que vai repercutir na vida acadêmica desse aluno e nos índices da escola. Ele também é responsável por verificar os dados cadastrados no sistema, né? E aí o intuito é o quê? É perceber possíveis inconsistências. Por exemplo, se o professor lança apenas uma atividade avaliativa para um período inteiro, todo um período letivo ele lançou apenas uma nota, uma tarefa, e aquela tarefa vai repercutir na média do aluno. Então, obviamente, não é uma situação adequada quando nós falamos de processo de aprendizagem. E se o secretário observar essa informação, ele pode repassar para o gestor, para o coordenador, que vai fazer as intervenções necessárias junto ao professor. Também é da competência do secretário distribuir os alunos em turmas. Para isso, a portaria estabelece o prazo de 30 dias após o início do ano letivo. O que isso quer dizer? O secretário tem esse prazo de 30 dias para matricular e fazer a numeração da listagem de alunos por turma no sistema. Depois disso, os alunos que forem matriculados vão ficar no final da lista, independente da ordem alfabética. Isso precisa ser feito por quê? Porque enquanto não é feita a numeração, o professor não pode inserir os dados da turma dele. E isso pode atrapalhar no cumprimento dos prazos. Então, para evitar essa situação, o secretário matricula e numera os alunos nas listagens de cada turma no prazo de até 30 dias após o início do ano letivo. Depois disso, os alunos que forem matriculados vão ficar lá no finzinho da lista e os transferidos vão aparecer com o nome riscadinho no sistema. O secretário também tem que lançar as matrículas e as transferências no sistema e, obviamente, essa competência está vinculada a manter os dados atualizados que nós já falamos. Então, ele deve lançar todas essas informações para garantir que as informações sejam o mais fidedignas possível. Além disso, ele tem que lançar os dados referentes à vida escolar do aluno e ao processo de escrituração escolar. E o que isso quer dizer? Vou usar um exemplo para ilustrar essa situação. Se a escola recebeu um aluno transferido, por exemplo, de uma escola municipal, ele vem com as notas, né, no boletim, uma declaração, e ele precisa lançar essas informações no sistema. Não é o professor que vai lançar as notas da escola de origem, é o secretário. O professor ele vai dar continuidade a esse lançamento a partir do momento em que o aluno entrou na escola. Então, quem vai lançar tudo que for referente à vida acadêmica do aluno antes do ingresso dele na escola vai ser o secretário escolar. E ele também tem que manter organizado o arquivo físico das atas de encerramento. Essas atas têm que ser impressas ao final de cada ano letivo, assinada, tudo direitinho. E ele também tem que preencher o censo escolar com base nos dados de matrícula do CIAEP, por entender que o CIAEP é o sistema que está mais próximo da realidade da escola no que diz respeito aos índices de matrícula, de evasão, de repetência e tudo que for necessário para quantificar esses dados. Com relação às competências do professor, a portaria deixa bem claro que são duas competências básicas. A primeira delas é efetuar os registros diários, e isso compreende o quê? O registro de conteúdos, de frequências e ausências, e compreende ainda as atividades avaliativas. Então, o professor ele indica qual a tarefa avaliativa que ele realizou, se foi prova, se foi trabalho, quando foi que foi realizada essa tarefa, qual é a nota de cada aluno. Ele também indica a frequência do aluno e por isso é importante que o professor seja estimulado a fazer esse registro diariamente, como o próprio nome já indica para a gente, não apenas ao final do período, mas é importante ter esse controle da frequência, da assiduidade do aluno, até para fazer as intervenções necessárias. Se eu percebo que o aluno está muito ausente, eu posso contactar a família, né? Mas como é que eu vou fazer esse contato? A partir do registro no sistema, porque quem vai buscar esse contato é a coordenação, é a gestão, e não o professor, né? Então, o professor disponibiliza a informação e a gestão, a coordenação, a partir da análise dos dados inseridos, é que vai fazer as intervenções necessárias.
Além disso, é de competência do professor cumprir a carga horária estabelecida. E aí essa carga horária ela vai ser estabelecida conforme a matriz curricular que foi disponibilizada pela Secretaria Adjunta de Ensino. Bom, uma ressalva importante é com relação ao período para preenchimento desse diário. O professor, de acordo com o artigo 15 da Lei 9.860 de 2013, que é o Estatuto do Magistério, ele tem direito a 1/3 da carga horária para o cumprimento de atividades extracurriculares. E esse período aqui deve ser utilizado para o preenchimento do diário eletrônico. Obviamente, em 2/3 da sua jornada ele está em sala de aula e durante 1/3, parte desse terço, ele vai utilizar para o preenchimento do diário eletrônico. Bom, mas o professor não preencheu o diário, o que vai acontecer? No caso de descumprimento dessas obrigações, o professor pode sofrer sanção. Lembrando que a sanção não é de competência do gestor da escola ou da unidade regional. Os gestores vão apenas informar o descumprimento à Secretaria Adjunta de Ensino. Então, o gestor escolar informa a unidade regional e a unidade regional informa a Secretaria Adjunta de Ensino. São 3 sanções possíveis. A primeira é a advertência, que vai ser escrita, a repreensão ou a suspensão. A advertência ela vai acontecer sempre na primeira vez que o professor descumpriu o prazo. Então, vamos relembrar aqueles prazos, né? Ele tem 10 dias para preencher após o encerramento do período. Passaram os 10 dias e o professor não preencheu o diário, o gestor foi lá e notificou dentro do prazo de 5 dias corridos aquele professor que ele precisa preencher o diário. Ainda assim, o professor não preencheu. Ele vai ter o prazo dentro do prazo que foi estipulado, que foi de 5 dias. Então, ele vai receber uma advertência. E por isso é importante a notificação da situação para os setores competentes. Aquilo que eu falei ainda há pouco, o gestor informa a URI informa a SAI. Ainda que o gestor não informe, é de competência da URI fazer esse acompanhamento e formalizar o processo. Então, ainda que a escola não notifique a unidade regional tem que observar, monitorar a utilização do sistema e informar as situações de descumprimento. Agora, vamos supor que esse professor descumpriu no primeiro período e recebeu a advertência. No segundo período, ele vai e descumpre os prazos novamente, aqueles mesmos prazos. 10 dias, foi notificado 5 dias depois e não cumpriu o novo prazo de 5 dias. Nessa hipótese, ele vai passar para a sanção de repreensão, tá? Que é no caso de reincidência da situação de advertência. Então, a repreensão ocorre sempre após a reincidência, quando o servidor já recebeu a advertência. Então, recebeu a advertência, ele continuou com a situação irregular, com o descumprimento dos prazos, ele vai receber a repreensão. E aí, no terceiro período letivo, ele vai descumprir novamente. Aí, ele vai passar para a suspensão. Essa suspensão pode ser de até 90 dias, a depender da situação, tá? Então, só para frisar, são 3 sanções: advertência, repreensão e suspensão. A advertência é a mais leve e a suspensão é a mais grave. Elas serão aplicadas conforme o descumprimento dos prazos e a reincidência desse descumprimento. A repreensão nunca vai vir antes de uma advertência, nem a suspensão. Sempre a ordem vai ser essa: advertência, repreensão e suspensão.